Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Eu me chamo Samara Dantas, como vocês bem lembram, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Jurisdição Constitucional. Samara Dantas, sou, como vocês sabem, aluna do IDP, dessa mesma matéria como o professor João Trindade, turma A. Hoje nosso conteúdo vai ser sobre controle de constitucionalidade estadual. Nós já estamos vendo ao longo do curso controle de constitucionalidade, principalmente do âmbito federal, de vez em quando mencionamos o estadual, mas a aula de hoje será focada principalmente nisso. Será breve, mas espero que vocês possam aprender bastante. No início dessa aula é importante a gente relembrar que o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela é constituída conforme o artigo 1º da Constituição fala, pela união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A União tem as competências privativas da União, que estão lá elencadas como competências privativas do município, e as competências privativas dos estados costumam ser residuais. Dentre as competências privativas dos estados estão, por exemplo, aqui é mencionado no artigo 125 da Constituição Federal, que é sobre a organização da sua justiça. Aos estados também compete criar a própria Constituição. Então, há sim as constituições estaduais e, no caso do DF, como o DF junta com as competências de Estado e de município, há sim a lei orgânica do Distrito Federal, que equivale a uma Constituição estadual, na maior parte dos sentidos. Também é importante a gente falar que não há uma hierarquia entre os entes federativos, e sim apenas uma repartição de competências que é feita pela Constituição Federal. E que a autonomia desses entes federativos, ela pode ser vista na capacidade de auto-organização, de auto-administração e de auto-legislação, que tem muito a ver com a nossa aula de hoje. O controle, inclusive o controle abstrato de normas estaduais e municipais, ele começou nos tribunais de justiça por volta de 1965, com uma emenda constitucional, mas ele era razoavelmente diferente do que a gente vê hoje. A gente também vai falar um pouco sobre a própria declaração de inconstitucionalidade, porque, afinal, vamos só relembrar porque é sempre bom. A declaração de inconstitucionalidade é um vício gravíssimo da norma, que impede a sua eficácia. Isso é importante porque retira uma norma ou uma vigência dessa do ordenamento jurídico. É possível, sim, a modulação de efeitos, mas em síntese, de modo simples, a gente pode dizer isso. Ela pode ser formal, que, por sinal, enquanto eu preparava essa aula para vocês, eu dei uma estudada na jurisprudência do TJSDFT por amostragem. E nessa breve análise deu para perceber que a maioria das decisões eram por questão de vício formal, vício de competência em especial. E por vício material, não havia tantos. Havia material acumulado formal, mas nem tantos. Material a gente está falando sobre o conteúdo da própria norma. Inclusive, é importante a gente lembrar que é uma coisa que tinha esquecido brevemente, que nessas normas, quando há a realização da Constituição Estadual e da Lei Orgânica, existem as normas de repetição obrigatória e as normas de repetição facultativas. Então, por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da moralidade, da legalidade e afins, ele é uma norma de repetição obrigatória. Então, todas as constituições desse país, se você for abrir para dar uma olhada, estará lá, não necessariamente com o mesmo número, mas o conteúdo desse artigo estará nessas constituições. Enquanto que as normas de repetição facultativa não necessariamente cabe ao Estado. Também há outras normas nas constituições estaduais. E isso é importante, e a gente vai ver mais o porquê à frente. Mas continuando aqui sobre a questão de vícios, eu gostaria de trazer para vocês o exemplo de uma jurisprudência do TJDFT que tem um vício material e formal juntos. É uma decisão recente, apesar da lei ser antiga, de 79, de 93, e um decreto distrital, 19.985, de 98. Foram
submetidos por uma ação direta de inconstitucionalidade, o processo ainda está em trânsito e foi dada uma decisão cautelar. Inclusive, olha só, isso acontece. É, em relação a o ambulatório, a existência ou não de ambulatório médico em hospitais, em shopping centers, de ter esse apoio médico. E ele foi, por enquanto, ela foi por unanimidade declarada completamente inconstitucional por conta de dois motivos. Pelo formal, por conta, a alegação é que é por conta porque viola o princípio da livre iniciativa, enquanto que pelo modo formal é por conta da competência privativa da União, conforme diz o artigo 72, o artigo 22 da Constituição Federal, que é sobre falar sobre, ou 22 da Constituição Federal, que fala sobre competência privativa da União para pensar sobre as questões de saúde. Um outro exemplo formal é sobre uma decisão que já foi decidida do Distrito Federal, que é sobre a transição de caminhões guincho na área de ônibus, e que foi decretada inconstitucional por conta de vício de competência, por ser uma competência administrativa e violar o Pacto Federativo. Aqui, como vocês podem ver, estão os nossos grandíssimos guardiões da Constituição, os TJs. Eles guardam as constituições e, no caso do TJDFT, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Também é interessante a gente falar, quando a gente está falando desse conteúdo, que essas normas elas podem todas ser submetidas ao controle difuso e ao controle concentrado de constitucionalidade. Aqui nessa aula, o foco vai ser o concentrado, que pode ocorrer por meio de ADI com pedido de intervenção, ADC e ADO e ADPF. Nós já vimos nas aulas sobre isso, então não vou explanar tanto. Mas ADI estadual, ADC estadual, tudo isso, elas podem ser submetidas a isso. Também a gente pode mencionar que esse controle pode acontecer de maneira total ou parcial. Total, toda a norma é declarada inconstitucional, e parcial, apenas uma parte da norma é vista como parcial, de modo bem semelhante à declaração de inconstitucionalidade no âmbito federal. Vocês não sei se vocês já pegaram um pouco disso, mas ao longo da aula vocês estão vendo que é bem parecido em algumas coisas. Aqui a gente vai falar sobre a norma parâmetro, que é a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Nota-se, a Lei Orgânica do município não é norma parâmetro. Isso é importante. E a lei objeto pode ser uma lei municipal, pode ser uma lei estadual, pode ser, inclusive, já vi até algumas decisões nesse que eu fiz sobre indultos natalinos, mas elas podem ser, sim, objetos. Também é interessante a gente mencionar que a gente pode ser... o que a gente tinha falado. O que eu tinha falado para vocês sobre, porque promessa é dívida, a questão da norma de repetição obrigatória e da norma de repetição facultativa. O Supremo Tribunal Federal, no RE 650.898, decidiu que os TJs eles podem sim realizar o controle de constitucionalidade de normas de repercussão obrigatória, ou seja, são normas que são na Constituição, sim, que são nos estados também, mas os TJs eles podem realizar, não precisa ir ao STF. Enquanto que as normas de repetição facultativa precisa ir para o STF. Nessa temática, a gente pode mencionar que é possível ajuizamento simultâneo das decisões. Não sei se foi um dessa. Mas ele pode ser ajuizado simultaneamente, por exemplo, uma ADI estadual e uma ADI no Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Se ela for ajuizada, se ela for aceita no Supremo Tribunal Federal, o processo no Estado vai ficar parado por um tempo até essa decisão sair. Caso o STF decida pela inconstitucionalidade dessa norma, então a ADI estadual ela vai cair, porque a norma objeto já vai ter sido
inconstitucional, então já não vai ter motivo. Porém, isso aqui fica muito curioso. Se ela for declarada constitucional pelo STF, o processo do Estado volta. Ele volta para o Estado. E qual é a questão? O Estado, o Tribunal Estadual, ele pode declarar essa norma que o Supremo considerou constitucional como inconstitucional? É, pode. Só que por outros fundamentos, diversos fundamentos mencionados pelo Supremo. Nisso, inclusive, a gente pode até entrar na nossa próxima temática, que são os recursos. Porque, sim, é cabível recurso extraordinário perante essas decisões de constitucionalidade e de inconstitucionalidade. Inclusive, é interessante a gente destacar que, nesses casos, a gente vai ter um recurso extraordinário com eficácia erga omnes, porque aqui a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade vai valer para todos, e isso no recurso extraordinário não costuma acontecer, mas é aqui uma das exceções, quando a gente trata. E ao tratarmos também dos legitimados, o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele não elenca os legitimados. Porém, ele vai falar que não pode haver apenas um. Esse é o único critério que ele dá. E aí, nas constituições estaduais, conforme vai vendo, tem uma análise, tem uma simetria muito grande com o artigo 103 da Constituição Federal, que é o que fala dos legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, há algumas questões meio espelhadas, podemos dizer. Então, por exemplo, enquanto para propor no Supremo o presidente da República é um legitimado, nos estados o governador, e, por exemplo, a OAB, que é o Conselho Federal da Ordem de Advogados Federal, o Conselho Estadual pode. Uma questão que é diferente, por exemplo, é que para propor a ADI, para propor a ação de, sim, a ADI mesmo, a ADI de os legitimados de partidos políticos, eles precisam ter representação no Congresso. Nos estados, não. Isso não é obrigatório. Eles podem propor ainda assim. O PGO, ele costuma sempre ser citado nessas questões. E é interessante a gente tratar aqui uma curiosidade mesmo sobre a possível não emitir exame de ADI no STF para tratar de lei municipal. É proibido. Contudo, é possível o ajuizamento de ADPF. Então, caso seja para discutir uma ADI em relação à lei municipal, só pode ser no âmbito estadual, não é possível no âmbito federal. E é isso, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, pela sua paciência. Espero que vocês tenham aprendido durante essa aula. Muito obrigada.